Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, pois é Ele quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Muito boa noite, nós estamos começando mais um programa Direção Espiritual. A fé é sempre a experiência do cuidado, porque se a gente não se sabe cuidado, a gente não confia no outro. Desde pequeno a gente aprendeu a exercer essa confiança natural nas pessoas. Eu caminho na direção da minha mãe quando estou dando os meus primeiros passos, porque eu sei que ela não me deixa cair. Ela estará ali para me sustentar. Fé e cuidado são duas palavras que caminham juntas. São duas experiências complementares, poderíamos dizer. À medida que eu confio, eu me sinto cuidado, e à medida que eu me sinto cuidado, eu confio. E é interessante que dentro do contexto das religiões, confiar em Deus é, antes de qualquer coisa, a gente sentir-se cuidado por Ele. Eu, na minha experiência de fé, sei que Deus cuida de mim. Me supre de todas as minhas necessidades como pessoa. Por quê? Porque Ele é a origem de todos os meus dons. É como se Ele fosse um grande presente que eu recebi, que é tão grande, que não cabe dentro de nenhuma gaiola, de nenhuma caixa. Então eu vivo para desvendar o presente que Deus me dá diariamente através da minha vida.
Você é assim. Você se recebeu de Deus. Ainda que você tenha todo o código genético da sua mãe, do seu pai, você tem uma herança genética, tudo isso lhe foi dado por Deus. É bonito a gente confiar nessa providência que antecede todo o movimento humano. Porque aí você salvaguarda a graça de Deus e ao mesmo tempo não despreza o esforço humano. Porque eu não fiz nenhum esforço para receber o que eu recebi. Mas por outro lado, eu fiz esforços para que eu pudesse desenvolver aquilo que eu recebi. Não é assim na sua vida? De nada adianta Deus lhe dar um dom, lhe conceder uma vocação, isso é, um chamado, uma voz interior que conclama todos os seus recursos humanos, se você não se colocar a caminho na realização, ou até mesmo na identificação desses recursos que lhe foram dados. São esses recursos que nos sustentam existencialmente. É assim que a gente dá conta da vida. À medida que nós articulamos e convocamos os nossos dons, as nossas possibilidades e colocamos tudo isso ao nosso favor. Porque ninguém gosta de sentir-se inútil. Até gosto da palavra inutilidade num determinado momento da nossa vida, né? Quando chegar a velhice e você tiver o direito de desprender-se de todas as suas utilidades, restando apenas o seu significado como pessoa. Não é nenhum problema. Eu não ofendo a velhice ao dizer que a inutilidade faz parte dela. Porque entra o significado. É natural que eu vá perdendo as minhas habilidades, é natural que eu vá perdendo as minhas destrezas com o tempo. E depois não consiga fazer muita coisa. Mas o meu significado me sustenta. Mas enquanto eu estou com a possibilidade de realizar muitas coisas, as possibilidades são muitas. Um ser humano nunca esgota todas as suas possibilidades, tamanha a riqueza que ele recebeu. Eu, você, nós ainda não chegamos nem na metade do conhecimento de tudo aquilo que nós podemos como gente. É isso que nos sustenta, é isso que faz a existência ser suportável, porque existir não é fácil. Sentir esse corte existencial diariamente, a nos doer, a nos desafiar, por quê? O desconforto faz parte do processo. Ninguém nos prometeu que seria fácil. É aí que entra a experiência da confiança. É aí que entra a bonita experiência da fé. O papel da fé sendo um pano de fundo para esse existir que é tão conflituoso, mas ao mesmo tempo é tão prazeroso. Eu confio, porque eu me sinto, me experimento, cuidado por uma força superior. Que não tem o papel de facilitar a minha vida, de torná-la isso ou aquilo, de fazer com que meus caminhos fiquem mais breves, menos distantes. Não, não é assim não. Seria uma ingenuidade da nossa parte acreditar que Deus vem para facilitar a nossa vida. Deus vem para nos fortalecer. Por isso que não cabe preguiça no processo existencial. Ainda que você não acreditasse em Deus, se você levasse a sua vida a sério, já seria o suficiente para você convocar a sua coragem e não admitir a preguiça na sua vida. Na preguiça ninguém chega a lugar nenhum. Por isso que acreditar de maneira madura em Deus é você convocar diariamente os seus recursos, acreditando que esses recursos têm uma origem divina. Foi Deus que me deu. É Deus que me dá a fé, é Deus que me dá a coragem, é Deus que me dá a disposição, é Deus que me dá a alegria. E você pode enumerar todos os elementos que fazem a vida da gente ser mais interessante, valer a pena. Só que aí você coloca uma origem sagrada em tudo isso. Então a minha coragem não nasce de mim. Ela pode até brotar em mim, mas ela tem uma outra origem. Ela vem de Deus. Está vendo a diferença? Como a preposição, a teologia mora nas preposições. É de Deus em mim. É uma força de Deus em mim. Até quando eu vou perdoar alguém. Se eu já estou arrependido, é porque a graça de Deus já me fez reconhecer o meu erro. Eu por mim mesmo, minha gente, marcado pelo pecado como sou. Você, marcado pelo pecado como você é. Você teria uma dificuldade imensa de reconhecer por você mesmo que você errou, que você pecou.
Santo Agostinho dizia que até para esse movimento de reconhecimento do pecado na nossa vida, nós carecemos da presença de Deus em nós. Então existe uma origem divina na minha capacidade de perdoar. É ali que Deus exerce o seu cuidado, em nunca retirar a minha capacidade de perdoar. Ainda que eu seja um homem mau, ainda que eu me transforme num ser humano abominável, os dons de Deus não são retirados, mesmo quando nós fazemos coisas erradas. Porque quem ama, dá e não pede de volta. Aí, se por acaso isso deixa de fazer efeito na minha vida, não é porque Deus retirou, não. É porque eu não estou administrando bem. É porque eu não estou fazendo o meu dever de casa, digamos assim. Porque a fé consiste em reconhecer um cuidado que antecede todos os meus esforços. Deus continua me dando a capacidade de perdoar, por mais duro que tenha se tornado o seu coração, porque às vezes acontece. Às vezes acontece. A vida vai sendo cruel com a gente, as coisas ruins vão acontecendo, o coração da gente vai ficando duro, a gente vai perdendo a capacidade de amar o outro. Isso não é um problema só seu, não. É um problema meu, é um problema do Christian, é um problema de toda essa equipe que trabalha aqui. É um problema dos homens mais santos da história. É um problema que está presente nos corações mais bem intencionados. Não se sinta pior do que nós, ou não se sinta pior que os outros por causa disso. Coração duro existe em todo lugar, ainda que ali exista muita gente santa, corações duros estarão ali. Porque às vezes a gente não sabe administrar as coisas ruins que nos acontecem. É como aquela mulher que perdeu um filho, é como aquela mulher que perdeu o marido e perdeu o chão da sua vida. Ainda agora, há pouco tempo, lá em Teresina, tive a oportunidade de conhecer a Renê, uma mulher que perdeu o filho num desastre aéreo. E naquele mesmo acidente morreu o sobrinho dela. Era o filho único dessa mulher. Ela me abraçou ali naquele momento, ela chorava tanto. E ao mesmo tempo que ela chorava, ela interrompia aquele choro de repente e começava a falar tudo aquilo que estava pesado no coração dela, e ela se denunciava, sabe? Ela dizia: eu não consigo perdoar a Deus pelo que aconteceu, eu não consigo perdoar a vida pelo que aconteceu, eu estou me sentindo no prejuízo, eu só tinha um filho, por que Deus me arrancou esse filho? E ela queria arrancar de qualquer maneira uma resposta minha. E é claro que eu não ousei dar nenhuma resposta pronta para ela. Ali naquele momento, aquela mulher recrutava dentro dela, ela estava expondo tudo aquilo que era desassossego, desarmonioso, sabe? Aquela falta de harmonia interior que colocava aquela mulher com um coração duro naquela hora. Isso acontece quando a vida nos dá um golpe assim, que a gente não tem explicação para esses golpes. Eu posso até recrutar os recursos da minha fé para me ajudar a conseguir ficar em pé, mas não me responde. Minha gente, a religião que se pretende a ser honesta, ela não dá respostas mágicas para ninguém, porque a fé não é uma resposta mágica. A fé é como se fosse um esqueleto, sabe? Que a gente tem que encher de carnes humanas, de significados humanos, para a gente continuar em pé. O esqueleto nos foi dado por Deus, é Ele que nos põe em pé. Agora os recheios são humanos. E ali naquele momento, eu sentia que por mais que aquela mulher desafiasse Deus, o esqueleto da fé estava ali nela. O que faltavam eram os enxertos humanos. Porque a vida daquela mulher estava realmente muito pobre. A casa daquela mulher estava muito pobre. Por onde andava o menino que tanto deu alegria a ela? Todos os significados daquele filho na vida dela foram ceifadas com um avião que caiu. E caiu também o mundo. Caiu também todo o contexto que sustentava os significados daquela mulher. É disso que nós estamos falando. A experiência de fé, nós não conseguimos mensurar. O que a gente sabe é que às vezes os acontecimentos retiram a nossa inteireza e dão a gente um coração duro. Então é natural.
Você não pode se sentir pior por ter esse coração duro. Agora, você pode sentir-se motivado a permitir que todos esses recursos que nos chegam pela graça de Deus, a alegria, a esperança, que são coisas que moram dentro de você e que às vezes ficam soterradas por causa dos fatos, da mesma maneira como a esperança, a alegria, a fé, a perseverança, essas virtudes estavam escondidas no coração da Renê. E o que acontece para a gente? O que a gente pode fazer para recrutar isso de volta? É igual uma semente que está numa terra árida. Precisamos aguar, precisamos cultivar. Aí é a hora dos amigos, das pessoas que estão ao redor, do padre, do pastor, do monge, daquela pessoa que a gente sabe que é espiritualizada, que pode até não pertencer a nenhuma religião, mas tem uma presença de Deus tão grande no coração, que uma palavra que diz faz diferença para quem escuta. Nós encontramos pessoas assim o tempo todo. E nós não podemos nunca desprezar essas pessoas que não estão na mesma igreja que nós, que não congregam a mesma fé que nós, que não professam a mesma fé, mas estão imbuídas pelo mesmo Espírito. Porque Deus age onde quer, minha gente. Onde a gente menos espera, as sementes do verbo estão sendo germinadas, a presença de Jesus, ainda que de maneira oculta, sem ser revelada, sem esse nome ser dito, está acontecendo lá. Ou você acha que Jesus fica privado com os muros das igrejas? Ou você acha que Jesus vai deixar de acontecer no coração de uma pessoa porque ela não está na mesma pertença religiosa que nós? Jesus acontece onde quer e onde pode, onde ele encontrar um espaço para fazer florescer todos esses recursos humanos, todos esses enxertos que fazem o complemento do esqueleto, ele vai fazer. Aí você identifica que não somos todos iguais. Eu cá estou vivendo os meus conflitos, os meus desafios, para poder permanecer em pé, para continuar acreditando como eu acredito, mas eu preciso recrutar diariamente os meus recursos humanos, olhando para eles como dons divinos que me fazem prosseguir no caminho, para não desistir, para não perder o amor pela vida, para não perder o elan vital. É assim que faz. Não é nenhuma resposta mágica, não é nenhuma receita mágica, mas se você quiser dar significado aos seus dias e viver a sua vida com um pouco mais de leveza, você terá de recrutar todos os dons que Deus lhe deu diariamente. E se estiver num terreno árido, se esses dons estiverem colocados em terrenos áridos, faça o seu esforço de jogar uma água sobre eles. Como é que a gente joga água sobre os dons? Abrindo mão daquilo que é negativo, prestando atenção nas coisas bonitas da vida, sensibilizando a sua alma com uma música interessante, com um poema que possa fazer bem ao seu coração, com uma leitura que possa ajudar a abrir o seu horizonte. Um livro faz tanta diferença na nossa vida, minha gente. Uma leitura boa, não é verdade? Quando você é tocado por palavras benditas, por escritores que estão vivendo o ofício literário, com o desejo de fazer bem a quem ler os seus livros. Ou então você pegar um clássico da literatura universal que vai tratar todos os dilemas humanos e você perceber que aquela beleza, que aquele dilema bem escrito, tratado com sensibilidade, vai mexer o seu coração. Ou até mesmo num programa de televisão que você assiste, que foi preparado com o desejo de fazer bem a quem assiste. Uma cena bonita, uma cena onde tem uma expressão de ternura, uma delicadeza expressa nas imagens, um filme que possa fazer bem ao seu coração, à sua alma. Ali, sem perceber, você está jogando água sobre essa terra árida. Às vezes nós vamos ficando entristecidos, nós vamos ficando rudes, como se houvesse um rancor, não é verdade? Às vezes a gente encontra pessoas tão rancorosas, vivem a partir do rancor,
se movimentam a partir do rancor, falam a partir do rancor. O rancor é aquele eixo giratório que faz com que aquela pessoa seja quem ela é. Tem que quebrar isso. Joga uma aguinha ali, joga uma sensibilidade naquele momento, naquele lugar, para que o rancor não continue prevalecendo, para que o rancor não continue falando mais alto. Essa vida é curta demais para você perdê-la com seus dissabores, para você desperdiçá-la com sentimentos que não são nobres, mesquinhos. Joga uma água sobre esse terreno árido para que você volte a acreditar nos recursos que Deus lhe deu, e então você vai viver a dinâmica dessa música. Deus cuida de você à medida que você recruta os dons que Ele colocou na sua história. Não esqueça mais disso. Fé é isso. Fé é você acreditar que uma riqueza interior lhe foi dada e que a partir do momento que você recebe essa riqueza, você é convidado a cultivá-la. Por isso que não é uma via de uma mão única. São duas. Deus me concedendo e eu trabalhando sobre aquilo que Ele me concedeu. Aí, minha gente, ninguém segura a gente. Ninguém segura um ser humano que está vivendo a dinâmica da fé. Essa fé que nos vem do céu e que mexe na terra da nossa história. Ninguém pode segurar um ser humano que administra bem as possibilidades que tem. Ninguém pode segurar um ser humano que optou por ser bom, que optou por fazer a bondade lhe dada como um dom sagrado frutificar, florescer, porque todas as pessoas que estiverem ao seu redor serão beneficiadas com a sua bondade. E é muito gratificante. É um fruto da fé em nós, quando nós identificamos os frutos, né? Os outros frutos, já é um fruto anterior. Deus me concede esse fruto. E quando eu me alimento com esse fruto que Ele me deu, eu começo a produzir outros. São desdobramentos. Essa fé nunca termina. Porque a partir do momento que eu sei que sou cuidado por Deus, e na experiência de saber me cuidado, eu começo a agir respondendo com o cuidado que eu preciso ter com aquilo que me deu. E aí, nós estamos vivendo a dimensão mais profunda do processo de fé, que é justamente você sentir que Deus transforma a sua maneira de se enxergar, Deus transforma a sua maneira de enxergar o outro, Deus modifica a maneira como você olha para o mundo. Volto a dizer, ninguém pode segurar um ser humano que sabe administrar bem a si mesmo. E talvez esse seja o nosso maior empenho. O resultado da fé em nós é quando nós reconhecemos que Deus cuida de nós, em nunca nos negar os instrumentos para a nossa alegria, para a nossa felicidade, mesmo quando os tempos são ruins, mesmo quando a vida parece ser cruel. O resultado da fé ali é a gente permanecer em pé, mesmo quando tudo parece ruir ao nosso lado. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já no programa Direção Espiritual.